Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Luz da Bíblia. Meu nome é Jefferson Michel. O tema deste vídeo é acerca da Palavra de Deus quanto ao aspecto de sua preservação. Como ela se preservou até os nossos dias e como podemos colocar nela a confiança, a crença de que o texto que nós temos, cada um na sua língua, nas várias línguas existentes hoje no mundo, são textos fiéis, digamos, fiéis aos originais, são textos confiáveis, de que o que está ali realmente representa a mensagem de Deus, a revelação de Deus à humanidade. Frente a várias cópias e também as várias traduções que ocorreram a partir dos originais, até chegar aos nossos dias. Então, vou trazer alguns argumentos, no sentido de, para que nós tenhamos a certeza de que estamos diante da Palavra de Deus e que ela é fiel aos originais. E que não houve nenhuma deturpação ou corrupção ao longo do tempo. Então, para começar, eu vou ler em Números 33, 2, apenas o versículo. Eu não vou dar muitos detalhes históricos e vou mais me deter, para não ficar muito extenso o vídeo, e vou me deter mais em relação aos argumentos em si. Mas então vamos ler esse versículo. Números 33, 2. E escreveu Moisés as suas saídas segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Salmo 102, 18 diz: Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. Aqui então temos uma ordem de Deus em determinado momento, mais especificamente, quando Moisés estava conduzindo o povo hebreu da saída da escravidão do Egito rumo à terra de Canaã. Nessa trajetória no deserto, Deus então ordena que Moisés passe a registrar tudo aquilo que Deus revelara a ele, também os acontecimentos que estavam acontecendo na sua época, aquilo que Moisés já sabia, porque já havia recebido de seus antepassados pela tradição oral. Então chega no momento que Deus diz para ele registrar de forma escrita as suas, digamos, revelações e o seu relacionamento e do povo com Deus. E por que então aqui vemos que Deus escolheu uma forma de preservação da sua palavra, da sua mensagem, através da forma escrita, por escrito. E por que por escrito? Porque antes de Moisés passar a relatar, escrever os acontecimentos bíblicos, e tem-se por Moisés como tendo sido autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, porque antigamente os acontecimentos, desde a criação, a queda, do pecado, enfim, eram transmitidos de forma oral, de geração para geração, de pai para filho, de avô para neto. Então, essa era a forma de transmitir as revelações, os acontecimentos, os fatos, que envolvia Deus, sua intervenção na humanidade e seu relacionamento com o homem. Só que esse meio de transmissão oral, ele tem riscos ao longo do tempo, várias gerações, a sua mensagem, o seu sentido ser corrompido. Muito do conhecimento ser perdido, ou por esquecimento, ou por uma má incompreensão. Então, a tendência de transmissão oral das tradições e fatos é o risco de se perderem ao longo do tempo. Então, Deus, querendo preservar a sua palavra até os nossos dias, ele manda então
né, que Moisés começa a escrever. E depois de Moisés vieram os profetas. Mais à frente, na época de Jesus, né, os evangelistas, os 4 evangelistas, registraram de forma escrita também os acontecimentos em relação a Jesus Cristo. Depois vieram as cartas, as epístolas dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, enfim. E também o Apocalipse, encerrando-se então o registro da revelação divina com o Apocalipse de João. Então tudo ficou de forma preservada na escrita, em texto escrito, que é a Bíblia Sagrada. E assim então a mensagem de Deus se preservou até os nossos dias. Mas como, digamos, houve várias cópias e traduções para outras línguas, como essa mensagem ela permaneceu fiel à vontade de Deus? Porque a língua original em que foi escrita, né, principalmente o Antigo Testamento, foi a língua hebraica. E uma pequena porção também em aramaico. As línguas originais em que foram registradas, né, as revelações de Deus. As primeiras traduções foi para o grego, né, através da Septuaginta. Essa tradução, né, do hebraico para o grego se chama Septuaginta. E também teve, na mesma época, uma tradução para o latim, para a língua latina, que conhecemos como a Vulgata. Então, a partir do hebraico, do texto grego e do latim, que também se passou a traduzir para outras línguas, para a língua alemã, inglesa e assim por diante, até alcançar o número de línguas em que hoje a Bíblia é traduzida. E ainda outras estão sendo traduzidas. Mas, apesar destas cópias e traduções, o texto que temos hoje, cada crente, digamos, em sua língua materna, é confiável. E por quê? Em Marcos 13:31 está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus a João, a seus discípulos. Números 23:19. Deus não é homem para que minta. E também Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu cuido, eu zelo pela minha palavra para cumpri-la. E não passará céu e terra sem que tudo se cumpra. E aqui está o principal argumento, com base nesses versículos, na própria palavra, de que podemos confiar que o texto que temos hoje em nossa língua contém a mensagem e a revelação de Deus. E por quê? Porque Deus queria que sua palavra chegasse a nossos dias e permanecesse até o final dos tempos. Primeiro, então, ele começou ordenando a Moisés que começasse a registrar de forma escrita. Então, aí já é o cuidado de Deus para que a mensagem não viesse a se perder. Mas se Deus quis que a sua mensagem fosse preservada até o final, passando por nossa época, ele não ia correr o risco, certamente, de que por causa de cópias ou traduções, essa mensagem fosse perdida. Assim como ele teve o cuidado de mandar registrar de forma escrita a sua mensagem, a sua revelação, ele também, por ser a sua palavra e por cuidar e zelar por ela, por seu cumprimento, certamente também ele cuidou dessa parte das cópias, das várias cópias que tiveram do original, né, que hoje não existe mais o texto original, mas cópias, e também das traduções para as mais diversas línguas.
Através do quê? Escolhendo pessoas comprometidas, pessoas sérias, né, crentes em Deus e comprometidas com a palavra, que quer nas suas cópias ou nas suas traduções empenharam um maior zelo e cuidado para traduzirem de forma a não prejudicar a mensagem, o sentido, o significado da palavra de Deus. Então, essas pessoas responsáveis ao longo do tempo, quer pelas cópias antigas, quanto pelas traduções modernas, a partir do grego, digamos assim, foram pessoas confiáveis. Porque Deus, como eu falei, não ia correr o risco de que sua mensagem não chegasse a nós, ou chegasse de forma incompleta, corrompida, por causa de cópias mal feitas ou traduções erradas. Então, cremos que Deus também cuidou disso, porque a palavra dele, a vontade dele é de conservá-la, de preservá-la até o fim, é do próprio Deus. Então, ele cuida dos meios e dos instrumentos para que essa palavra, então, seja preservada até que tudo se cumpra. Esse é só um exemplo, dando um exemplo para encerrar. As primeiras cópias hebraicas, né, dos hebreus que fizeram dos originais para o próprio hebraico, por exemplo, a Septuaginta. A Septuaginta, as cópias foram feitas para o grego por 72 escribas hebreus, que em Alexandria, no Egito, a cidade fundada por Alexandre o Grande, então viviam no Egito, em Alexandria, onde era um terço da população era hebreia. Então esses 72 escribas, eles traduziram, né, do hebraico para o grego. E para só ter uma noção do zelo e do cuidado nessa tradução, é que cada vez que eles iam escrever ou copiar, enfim, o nome referente a Deus, eles paravam, faziam um ritual de purificação, lavavam as mãos, enfim, faziam todo um ritual em respeito pelo nome, pela palavra de Deus, antes de escrevê-la. Então, a partir daí a gente vê o cuidado que eles tinham com a palavra, porque eles acreditavam, assim como nós hoje, que essa palavra que temos, esse texto, contém a mensagem, contém a vontade e a revelação divina para nós, para a humanidade, para a igreja, enfim. Então esse é o cuidado que Deus teve e tem e continua tendo em relação às cópias e às traduções. Hoje em dia, mais as traduções. Com base, né, no texto hebraico, nas cópias hebraicas mais antigas, no próprio grego, né, e no latim também. Aqui então vemos a questão do cuidado que Deus tem pela sua palavra, para que a sua palavra se conserve até que tudo se cumpra. E é essa então a nossa confiança, que o texto que temos, as nossas Bíblias, cada povo em sua língua, é confiável. E que ali contém então a revelação da salvação de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo, e todos os fatos ali registrados de forma escrita, tanto os passados quanto os futuros por acontecer, são a palavra de Deus. Estão registrados e cuidadosamente, no início copiados do original e traduzidos para outras línguas. Então este é o argumento, né, contido na própria palavra, em relação à confiabilidade do texto bíblico, independente da língua que ele esteja, de que realmente ali é a palavra de Deus, contém a revelação e a vontade de Deus para a humanidade. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E disse-me o Senhor: viste bem,
porque eu zelo, cuido sobre a minha palavra para cumpri-la. Obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Agradecendo a tua audiência. Na descrição tem outros links de outros vídeos que eu postei. Querendo você, né, assistir, é só acessá-los. Obrigado e até um próximo, querendo Deus.